Olá pessoal, meu nome é Juliana Ávila e esse é o nosso canal. Quer estudar? Venha para cá. O meu objetivo aqui é ajudar você a alcançar a tão desejada aprovação no concurso dos seus sonhos. E hoje nós vamos conversar sobre uma técnica de leitura que vai aumentar muito o seu rendimento nos estudos, o método SQ3R. Então fica comigo! Vocês já ouviram falar no SQ3R? Já aplicaram essa técnica aos estudos de vocês? Deixa aqui nos comentários se vocês conhecem, se vocês têm utilizado, o que vocês estão achando dela. Hoje, com o avanço da tecnologia e o surgimento de videoaulas, podcasts e outros, a leitura tem sido cada vez mais deixada de lado. Vocês já perceberam a quantidade de audiobooks disponíveis? Mas, infelizmente para alguns, para passar em concurso, a leitura ainda é indispensável. Eu não conheço ninguém que tenha sido aprovado sem ter lido muitos livros e muitas apostilas. E mais do que isso, não basta só ler, é preciso entender. É preciso memorizar esse conteúdo que vai ser estudado. E é aí que entra o SQ3R. Essa técnica ela foi desenvolvida por um psicólogo educacional, Francis Robinson, e foi descrita no seu livro Estudo Efetivo em 1946. E ela consiste de 5 etapas. A primeira delas é o survey, ou o scan. É a pesquisa, é a varredura. Essa etapa consiste em você sobrevoar o texto que vai ser lido. Ela tem a função de te dar uma ideia daquilo que você vai ler. Se tratando de um livro, é interessante você ler a introdução, o prefácio, o índice, dar uma olhada nas tabelas, nas figuras. Se os capítulos eles tiverem resumos, cabe aqui uma leitura rápida deles. Em tratando-se de um texto, pode ser bem interessante ler o primeiro e o último parágrafo, além de dar uma passada rápida, geral pelo texto, procurando aquelas palavras que se repetem mais, palavras em negrito. O objetivo dessa etapa é aguçar a curiosidade, é chamar a sua atenção para aquilo que você vai estudar. A segunda etapa é o question, que é o perguntar. O objetivo dessa etapa é elaborar metas claras para a leitura. Durante essa etapa, você vai fazer perguntas que pretenda responder durante a sua leitura. Qual o assunto que vai ser tratado? Por que eu estou lendo esse texto, esse livro? Que conhecimentos eu pretendo obter a partir dessa leitura? Qual é a minha opinião a respeito desse assunto que está sendo tratado? A terceira etapa é o read, que é o ler. E aqui você vai fazer a leitura propriamente dita do seu texto. Você vai ler de modo tradicional aquele conteúdo, de uma forma atenta, cuidadosa, prestando bastante atenção aos detalhes, procurando responder aquelas perguntas que você elaborou na fase anterior. Você vai fazer uma leitura ativa. Você vai procurar palavras, informações que sejam mais importantes e vai grifar essas informações. Além disso, você vai reduzir a velocidade de leitura naquelas partes que forem mais complexas. Seu objetivo aqui é captar a maior quantidade possível de informações presentes nesse texto. Se tiver aquelas perguntas no final do texto, é nessa fase também que você vai respondê-las. A quarta etapa é o recite, que é o recitar. Nessa etapa, depois de terminar a leitura de um texto, ou em caso de livros, depois de terminar uma seção, um capítulo, você vai explicar para você, com as suas palavras, o que você conseguiu assimilar daquele texto que você leu. Você vai responder: o que eu entendi disso que eu acabei de ler? Ainda nessa fase,
você vai elaborar as suas anotações, vai fazer os seus resumos, os seus mapas mentais, os seus fluxogramas. A quinta etapa é o review, que é o revisar. Nessa fase, você vai rever o texto que você acabou de ler, procurando identificar e fixar os pontos mais importantes. Ainda nessa fase, você vai rever as suas anotações, aquelas que você fez lá na fase anterior. Essa técnica facilita o estabelecimento mental de relações e associações, a memorização, além de propiciar uma recuperação das informações armazenadas através de um processo de etiquetação mental mais eficiente. Quando a gente estuda o processo de memorização, a gente verifica que ele se processa em 5 etapas, em 5 estágios. O primeiro deles é a captação. A pessoa, ela recebe uma informação a partir dos seus 5 sentidos. Depois, eu tenho a fase de fixação, que é marcar aquela informação que foi captada. A terceira fase é a manutenção. É quando eu comunico para o meu cérebro, quando eu mostro para ele que aquela informação é importante e que por isso ela não pode ser descartada. A quarta etapa é a etapa de recuperação. É quando eu preciso procurar, identificar, resgatar aquela informação que foi armazenada para conseguir utilizá-la. E a quinta e última fase é a transmissão. É a forma como eu acesso aquela informação armazenada e consigo então transmitir aquela informação para terceiros. Já aconteceu com vocês de ter um branco na hora da prova? Você sabe o assunto, você estudou, mas na hora da prova você não consegue resolver aquela questão? E aí, quando sai da prova, plim, você se lembra da resposta. Ou se não, você encontra um conhecido, você se lembra o nome dele, mas você sabe o nome dele, mas não consegue se lembrar. O nome não vem na sua cabeça. E aí, algumas horas depois, às vezes alguns dias, você se recorda? Pois é, você teve um problema para recuperar essas informações. Você conseguiu captar as informações, conseguiu fixar essas informações, conseguiu manter essas informações, tanto que você se lembra alguns dias, alguns momentos depois. O problema é que a recuperação dessas informações demorou muito para acontecer. E é aí que a técnica SQ3R ela vai te ajudar. Essa técnica, as 2 primeiras fases dela, a fase do skin, do survey, que é aquela varredura, aquela pesquisa inicial, e também a segunda, que é a question, a fase de elaborar as perguntas, ela te ajuda na etiquetação mental. E com isso, você consegue recuperar as informações armazenadas de uma forma mais fácil, com um melhor rendimento. Gente, mas é claro que vocês já perceberam que estudar por essa técnica demora mais tempo do que a leitura normal, a leitura simples que a gente está acostumado a fazer no dia a dia. Mas eu posso garantir para vocês que o aumento no rendimento compensa esse gasto maior de tempo para aplicar a técnica. Durante a minha preparação para concursos, eu não utilizei o SQ3R em todas as disciplinas o tempo todo. E com certeza vocês também não vão utilizá-la. Eu recomendo que vocês deixem ela separada para aquelas disciplinas onde vocês tenham mais dificuldade. Por exemplo, no meu caso, economia era bem problemática para mim. Eu precisei testar vários professores, vários materiais, várias técnicas de estudo, até conseguir entender essa bendita. Eu demorei muito tempo para pegar o jeitão dessa disciplina. Toda vez que eu achava que eu tinha entendido ela, quando eu ia fazer as questões, eu descobri que não era nada daquilo que eu estava imaginando. E foi justamente o SQ3R que me ajudou a matar esse dragão. Um outro caso também que vocês podem utilizá-la é naquelas disciplinas que são muito novas para vocês, que vocês nunca tiveram contato, é uma coisa de outro mundo.
Por exemplo, eu sou farmacêutica, todo mundo já sabe, eu já cansei de falar, né? Falo praticamente em todos os vídeos aqui. E o primeiro concurso que eu fiz fora da minha área foi o concurso de técnico judiciário do TRF. E eu precisava estudar direito. Eu nunca tinha estudado direito, eu não sabia nada, eu acho que eu nunca tinha lido uma lei. Mentira, eu tinha lido sim as leis que tinham a ver com a minha profissão, né, de farmacêutica. Mas é bem diferente, né? E quando eu comecei a estudar direito constitucional, eu não sabia de nada. Tudo aquilo que eles falavam era muito novo para mim. Eu não tinha nada para facilitar as associações, as relações. Então eu lia e no outro dia eu não me lembrava de nada daquilo. E eu comecei a ficar desesperada. Até que eu conheci a técnica SQ3R e resolvi utilizá-la. E foi graças a ela que eu consegui um resultado tão positivo nesse concurso em um tempo tão curto de estudo. Então, o que eu sugiro para vocês é que vocês peguem uma disciplina. Pode ser aquela que vocês não tenham contato ainda, pode ser que seja mais difícil para vocês, e estudem ela aplicando essa técnica, a SQ3R, durante algum tempo. Pode deixar aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida. E coloca aqui também o que vocês acharam. Se melhorou o rendimento de vocês, se aumentou a concentração, se vocês estão conseguindo entender e fixar melhor o conteúdo, se aumentou o desempenho de vocês na resolução de questões. E assim eu sugiro que vocês adotem essa técnica, aplicando ela aos poucos no dia a dia de vocês, até que vocês estejam habituados a ela. E é o que eu falei, não dá para usar ela em todo o estudo de todas as disciplinas, porque ela é uma técnica que demanda mais tempo. Mas ela pode sim ser utilizada e muito bem aproveitada naquelas matérias onde você tem mais dificuldade ou naqueles conteúdos que são novos para você. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que possa ajudar vocês nos estudos. Então peço que vocês deixem o like de vocês aqui embaixo, compartilhem esse vídeo com os amigos, é muito importante para mim. Isso me ajuda muito, né, a crescer o canal, a levar esse assunto, essa mensagem para mais pessoas. E no nosso próximo encontro, nós vamos conversar sobre o que são os concursos públicos, como é o trâmite de um concurso, quais são as áreas disponíveis, como escolher um cargo. Então, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreve, já ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar sempre que tiver um conteúdo novo aqui para você. E eu te espero então na próxima sexta-feira para mais um passo na sua jornada rumo à aprovação. Até mais, bons estudos!